Banco Master, gente, não para de piorar essa situação, hein? O Banco Central decretou hoje a liquidação extrajudicial do Will Financeira, com sede na cidade aqui de São Paulo. É o banco digital que é ligado ao Banco Master. De acordo com o Banco Central, a decisão foi tomada em razão do comprometimento da sua situação econômica financeira, na sua insolvência e também do vínculo de interesse, evidenciado pelo exercício do poder de controle do Banco Master, cuja liquidação extrajudicial já foi decretada em novembro do ano passado. Com essa liquidação, os CDBs emitidos pela Will Financeira passam a estar cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos, assim como aconteceu com o Banco Master, no limite de até R$ 250 mil por CPF. A gente preparou uma arte aqui para mostrar para vocês, porque a liquidação de hoje acontece menos de 2 anos depois do Will Bank ser comprado pelo Banco Master. Então tá tudo meio que interligado aqui na história. No dia 22 de fevereiro de 2024, o Banco Master adquiriu a posição majoritária no Will Bank. Depois, no ano seguinte, 13 de outubro do ano passado, o Banco Central aprovou o aporte de R$ 840 milhões no Master. Em novembro, mês depois, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master. Ainda no mesmo dia, a Will Financeira, em regime de administração especial temporária, ficou, a partir dali, em administração especial temporária. E aí, em janeiro desse ano, o que acontece? A liquidação, hoje, né? A liquidação da Will Financeira SA Crédito. Olha a linha do tempo que a gente mostrou para vocês. É mais uma medida, na verdade, para assumir o controle de uma empresa em dificuldades, sem parar suas atividades normais, substituindo ali a diretoria por administradores temporários para reestruturar a empresa. E aí hoje essa decisão diferente da liquidação extrajudicial, já que as negociações para compra acabaram não avançando. Agora, o que isso quer dizer na prática? Como é que essas pessoas realmente vão ser impactadas, né, esses correntistas? Vou conversar agora com o economista Bruno Corano para entender o impacto dessa decisão para o mercado. Bruno, obrigada por conversar com a gente, mas eu vou pedir para você começar explicando a diferença do Banco Master, Will Bank ou Will Investimentos, Will Financeira, o quanto eles são diferentes para a vida desses investidores, as atuações deles e o que o Banco Central, a Justiça determina para eles também, para a gente entender, pelo menos, começar entendendo a diferença dessas duas questões e o quanto elas estão interligadas. Boa tarde, bem-vindo por aqui. Olá, Paula, boa tarde, obrigado pelo convite e boa tarde também a todos que estão nos assistindo. Bom, informalmente, no mercado financeiro, a gente chama de masterzinho, porque o Will Bank é um banco que, embora digital, do Banco Master. Então, você perguntou qual é a correlação. Em última análise, já era esperado essa consequência, porque é um efeito dominó. Com o Will Bank tinha uma grande dependência e conexão com o seu proprietário, Banco Master. Uma vez o Master sendo liquidado, era uma questão de dias, semanas, para que o Will Bank fosse também impactado. Até que essa liquidação extrajudicial chegasse, em última análise, os correntistas do Will Bank estavam completamente desconectados de todo o problema do Banco Master. Nesse momento, não é que eles herdam os problemas do Banco Master, mas o fato do Will Bank ser liquidado indica, né, algo que não é absolutamente público ainda, mas que é sabido, de que tesouraria, caixa e outras dinâmicas operacionais do Will Bank eram dependentes do seu banco-mãe. A partir desse momento, todos os correntistas do Will Bank passaram a ter uma conta corrente de um banco que, tecnicamente, faliu e que vai entrar no processo de garantia do Fundo Garantidor, né, do FGC. E aí agora são os trâmites, aguardar e, como você falou na abertura da matéria, no limite de R$ 250 mil. Mas tem variações nessa história, que é entender o que está coberto, o que não, quais as pessoas que podem eventualmente serem impactadas definitivamente. Explica para a gente que variações são essas, ou como que as pessoas podem ir atrás para saber o impacto que cada um desses investidores terá.
A primeira coisa que eu destacaria é que quando uma instituição deixa de existir, nem todos os ativos que o correntista tinha são afetados. Então, o que não é afetado? Se você tinha uma conta no Will Bank e você tinha ações, ETFs, BDRs, fundos de terceiros segregados, ou seja, não tinham nada a ver com o banco, todos esses ativos, eles continuam sendo seus e você, assim que a operação de liquidação avançar, você vai tão somente abrir uma conta em uma outra instituição e esses ativos vão ser transportados. Ou seja, eles não fazem parte dos 250 mil que eventualmente vão ser cobertos pelo FGC. Então, o que de fato vai ser coberto pelo FGC e está envolvido com a falência do banco? O dinheiro que você tinha em conta, CDBs, LCIs, LCAs, COIs, esses ativos eles estavam de fato dentro do CNPJ do Will Bank. Se o Will Bank teve problemas, esses ativos estão comprometidos. E aí o fundo garantidor vai lá e protege e fala, até 250 mil eu vou te reembolsar. O que passou disso, talvez a minha forma seja um pouco drástica, mas assim, as pessoas não vão conseguir receber, é muito difícil. Na história de todas as falências dos bancos no Brasil, nunca nenhum correntista conseguiu receber. Por quê? Porque a legislação diz que depois dos 250 mil garantidos pelo FGC, o banco tem que ter patrimônio e lastro para pagar, então, para quem ele deve. Mas numa ordem, que eu não me lembro se é exatamente essa, mas primeiro tributos, depois ações trabalhistas, depois fornecedores e depois chega nos correntistas. Ou seja, se o banco já faliu, é muito difícil ele ter muitos ativos. Quanto mais para pagar todo mundo e ainda chegar nos correntistas. Por isso que atualmente, quando se excede os 250 mil, é muito difícil as pessoas receberem. Desses investimentos no meio do caminho. Porque, por exemplo, do Banco Master, vou chamar de Banco Master pai e o Will Banco Master filhinho, como você está se referindo. O Banco Master pai, por exemplo, que começou essa semana a realizar os pagamentos de até 250 mil para quem tinha em CDBs, é 250 mil, ou seja, parou de render. Essas pessoas perderam dinheiro nesse tempo em que aconteceu toda a polêmica com o Banco Master até receberem o dinheiro de volta. Tem algumas ações que você falou que são transferidas, mas até serem transferidas, tem uma rentabilidade? Esses CDBs também têm uma rentabilidade ou ficam parados desde já? Os ativos de renda, CDBs, dinheiro em caixa, etc., a rentabilidade fica suspensa. Então, se essa liquidação levar 30, 40 dias, durante esse tempo você não ganha nada. Já ações, você tem a ação e a cotação da ação é determinada pelo mercado. Então, talvez depois de 30, 40 dias, quando você reabra uma conta em outra instituição e faça a transferência das ações, talvez elas possam estar valendo mais ou menos, mas isso independe desse processo, e sim do comportamento de mercado, que você já iria vivenciar essa volatilidade de qualquer forma. Se a gente voltar para aquela linha do tempo que eu comecei mostrando, é um tempo muito curto para tudo isso acontecer. Me parece que teve alguma responsabilidade ou falta de leitura no meio do caminho disso tudo, porque a gente tem a posição majoritária do Banco do Vorcaro adquirida em fevereiro de 2024. Então, a gente não está falando nem de 2 anos ainda, né? Completaria 2 anos no próximo mês. Aí, a gente tinha, naquela época, cerca de 6 milhões de clientes e faturamento de 3 bilhões de reais. Aí, em outubro de 2025, 1 ano e pouco depois, o Banco Master recebe o novo aporte. São mais de 800 milhões de reais. Metade desses 800 milhões vai para o Will. Um mês depois, logo de um mês depois disso, vem a liquidação do Master. Depois da liquidação do Master, quantos meses depois que aconteceu? No final do ano passado, a gente tem agora o Banco Central declarando o início do chamado regime de administração especial temporária, né? E aí, hoje, a decisão de liquidação extrajudicial da Will Investimentos. Não é um tempo muito curto, Bruno, para tudo isso que aconteceu, porque é muito pouco tempo. Você tem 1 ano e pouco, você ganha muito e perde muito em pouquíssimo tempo. E a gente está falando de instituições financeiras, né? De credibilidade, de pessoas que estavam correndo atrás, enfim.
O que na sua visão e do mercado também aconteceu no meio do caminho? Qual foi a irresponsabilidade ou a falta de olhar que permitiu que tudo isso acontecesse? Bom, a sua pergunta não foi exatamente na linha do que eu vou responder, mas a minha percepção como economista e brasileiro é que a gente está, de uma forma muito clara, enxergando um processo que demonstra o sistema de corrupção brasileiro. Então, vamos abstrair que o banco, que é um banco, o que a gente está vendo é que foi um banco que escalou, que tem conexão com coisas ilícitas, que fazia operações fora da regra, onde, consequentemente, o Will ele entra só como uma peça, que foi um banco, como você mesma disse, recentemente absorvido, e que eles faziam movimentações, e é muito difícil ainda nesse momento entender esse processo. Por que se aportou 840 milhões? Depois que o dinheiro foi aportado, será que isso foi um instrumento para desvio? É muito comum, para não dizer que é uma regra, quando uma empresa tem a iminência, seja banco ou não, quando uma empresa no Brasil está na iminência de sofrer problemas, em geral, o proprietário, o empresário, os acionistas, eles esvaziam o caixa, eles fazem o dinheiro vazar para inúmeras outras empresas e sucursais e dependentes com a ideia de blindar parte desse dinheiro. Então, certamente tem muita coisa errada. Agora, como eu disse, a sua pergunta não foi nessa linha, mas que essa história dá todos os sinais que poderia se tornar a nova Lava Jato, poderia, não por ser uma falência de um banco, mas por ser a falência de um banco que tem uma sequência de indicadores muito incomuns para eu ser educado e delicado. E a cada dia, as notícias, como cidadão, elas provocam indignação, né? Porque a última, e é sabido, o ministro do Supremo, que viajou no jato do banqueiro com o advogado do banco para assistir um jogo de futebol. Isso eticamente já é um negócio que, quando eu tento explicar aqui para os americanos, eles não entendem. Mas ele disse que não falaram sobre o banco, falaram só sobre futebol. E que a sequência, sigilo, etc., não quer que as provas... ele próprio, Toffoli, né, indicou os agentes que ele deseja que façam a perícia no conteúdo. Então, é um cuidado tão grande para se ocultar que a percepção que se gera é que existe uma conexão com outras peças muito mais significativas e que o sistema está se protegendo, né? Mal explicado, né? As investigações estão aí também, articulações em Brasília para a gente tentar entender ou barrar o que está de errado. Bruno, muito obrigada por ter falado aqui com a gente. Você falou dos americanos. Donald Trump falando mais uma vez. Esse aí está falando desde ontem. Vamos acompanhar o presidente americano na coletiva, ao vivo.